Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Doutor Rodrigo, que prazer tê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Cantini. Bom dia aos amigos aqui do estúdio e, claro, aos nossos ouvintes. Prazer é todo meu estar aqui nas quintas-feiras. Ô Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre dois assuntos que são pontuais, né? Vamos começar com as decisões do Marco Aurélio Mello, dizendo, olha, estou concedendo um julgamento preliminar de que tem que ser voto aberto. Que o brasileiro tem que saber como vai votar esse ou aquele parlamentar, tanto na Câmara como também no Senado. E daí o ministro, presidente de plantão, diz não, que quem manda sou eu. Né? Ou a legislação, quem manda lá é ego ou é legislação? Como é que você analisa, já que Toffoli disse agora não, tem que ser fechado? Na verdade, quem manda sempre é a lei. Numa república, todos nós estamos sujeitos à lei. Agora, a lei interpreta. Exatamente, a lei é passível de interpretação e ali em dezembro o ministro Marco Aurélio relatou e proferiu uma decisão sobre a eleição do Senado. Sobre a eleição do Senado, interpretou uma cláusula do regimento interno do Senado e disse que, deveras, a eleição deveria ser aberta, ou seja, o voto dos senadores para eleger a sua mesa diretora deveria ser pública, aberta, contrariando um dispositivo expresso do próprio regimento interno. Agora, em janeiro, ontem, mais precisamente, o ministro Dias Toffoli, na presidência do STF, portanto, atendendo no plantão, responsável pelo plantão, proferiu uma decisão, porém, para a eleição da Câmara de Vereadores, para a Câmara dos Deputados. Ou seja, ainda vale aquela decisão para a eleição do Senado. Me parece que será modificada ainda no plantão. Não tenha dúvidas, senão há um contrassenso aí descomunal. Exatamente. Né? Me parece que será modificada em breve, talvez pelo ministro Fux, que é o vice-presidente e assume em breve a questão do plantão. Mas o ministro Marco Aurélio ontem disse que o dispositivo do regimento interno da Câmara dos Deputados, prevendo a votação secreta para a mesa, vale. E essa é uma postura nova do STF. Não foi o Marco Aurélio, foi o presidente. O ministro Dias Toffoli atendendo no plantão, analisando um pedido liminar em uma ação de um deputado federal de São Paulo, o Kim Kataguiri, que já se diz também candidato à presidência da Câmara dos Deputados, indeferiu a liminar, dizendo que, de fato, a República rege-se pelo princípio da transparência, mas naqueles assuntos, naquelas deliberações em que envolvem, que tem consequências para a população ou para os próprios atos institucionais da casa. No que diz respeito à eleição da mesa, ele considerou que é um ato eminentemente interna corporis, que não tem reflexos para fora, que trata-se de mera ordenação dos trabalhos, e assim manteve uma jurisprudência do STF, no sentido de não haver interferência de um poder no outro. E me parece que essa será uma tônica, pelo menos na gestão do ministro Dias Toffoli, porque ele já adiantou que pretende fazer com que a STF e o Poder Judiciário voltem a trabalhar nos seus assuntos e que não tenha tanto ativismo judicial. E hoje uma das maiores críticas que a sociedade e a comunidade jurídica tem diz respeito ao ativismo judicial, ou essa interferência do Poder Judiciário em todos os assuntos da República, e essa decisão mostra esse bom senso de não interferir, do Poder Judiciário não interferir nos trabalhos específicos internos da Câmara dos Deputados. Me parece uma decisão correta, em que pese, claro, que sempre que se fala em algo secreto, crie-se uma dúvida, uma curiosidade, mas é assim que eles mesmos historicamente decidiram tratar a eleição, de forma secreta. Os deputados, né? Os deputados. Eles que fazem as leis, né? É esse assunto interno deles, porque é a eleição deles mesmos. Não é um projeto de lei, nem nada, que daí sim tudo há de ser público, mas no que diz respeito à eleição deles, eles decidem como vão eleger os seus próprios pares. E isso não tem a ver com a população diretamente, não é uma deliberação de um projeto de lei, ou uma deliberação que afete para fora das portas do Congresso Nacional. Então me parece acertada essa decisão, lembrando que, em paralelo, aqui em Cascavel nós não temos isso para a Câmara de Vereadores. A eleição é aberta, os votos são abertos. Me parece bom que seja. O impeachment foi aberto, né? O impeachment foi aberto.
O impeachment do Collor foi aberto, ali foi a grande Historicamente, discussão, né? Aplicou-se o mesmo procedimento que tinha se aplicado em 1992, aplicou-se no impeachment da Dilma, e isso confere segurança jurídica. Mas você veja a diferença de discussões. Uma coisa é nós considerarmos que é bom que os votos sejam expostos, que a gente saiba como cada vereador ou cada deputado proferiu o seu voto, quem ele escolheu para ser o seu mandatário, o seu presidente. Outra coisa é a análise estritamente jurídica de se uma cláusula do regimento interno vale ou não vale. No caso, existe uma cláusula dizendo que a eleição é secreta. Portanto, assim eles escolheram e o Poder Judiciário, ou no caso o STF, por uma decisão do seu presidente, respeitou a opção dos parlamentares de como eleger o seu presidente. Mas aí fica aquela dicotomia. O outro ministro, né, praticamente um dos decanos que vai, né, diz que não, que teria que ser aberto. Ele interpretou a diferença. Não, ele tem, mas eu acho que tem, o povo acha, eu também acho que tem que ser aberto. Eu sempre digo... É um julgamento político daí? Não. É um julgamento técnico, porém com visões jurídicas diversas. Mas se você me diz que tem o dispositivo legal dizendo que é secreto, eu vou lá mesmo sabendo, lendo ali, né? Eu vou dizer, não tem que ser aberto? Isso. No caso do ministro Marco Aurélio, fez uma interpretação sistemática, ou seja, em consonância com a Constituição, e assim ele entendeu que não poderia haver o julgamento secreto. De outro modo, o ministro Dias Toffoli também fez um julgamento em consonância com a Constituição, mas se atendo mais à separação dos poderes. E eu sempre digo que essa é a força e a fraqueza do direito. Você acha que isso tudo abre um caminho para a eleição de Renan Calheiros, principalmente lá no Senado? No Senado... Começou na Câmara para ir para o Senado? Sim, no Senado os candidatos, ao menos já ditos, são Renan Calheiros e Tasso Gereissati. O Renan Calheiros... Álvaro Dias está correndo por fora como um dos pré-candidatos também. Por fora, o Renan Calheiros já foi presidente do Senado, salvo engano, 5 vezes. E tem o Major Olímpico lá, Olímpio, né, de São Paulo, que é do PSL. Do PSL também quer. Olha, se formos analisar a habilidade que o Renan Calheiros tem para compor, e o Renan Calheiros é um sobrevivente da velha guarda, lembrando que muitos políticos mais antigos não foram reeleitos. Ele é um sobrevivente. Ele já foi presidente da casa, ele tem força, ele já chegou a uma vez descumprir uma decisão do STF. Mas olha que renova mais de 50%. Renova, porém, de outro lado, o outro favorito também é um velho político, que é o Tasso Gereissati. Então me parece que no Senado a coisa será um pouco mais apertada, essa eleição. Já na Câmara dos Deputados, eu li ontem que o Rodrigo Maia acertou com o 11º partido, Solidariedade. Ele já tem o apoio do PSL, já tem apoio do Democratas, do PR, do Solidariedade e mais outros partidos. Me parece que encaminha bem a sua eleição. Me parece que será reeleito. O Frejó, como queiram os senhores do Rio de Janeiro, vai ser o único candidato de oposição, né, o Marcelo? E fará os votos do PT e do PSOL, provavelmente. PCdoB também, né? PCdoB também, mas daí nós temos o PT, em que pese uma das maiores bancadas. É a maior. Aí já temos um número reduzido de votos. Perfeito. PT, PSOL e PCdoB e outro dissidente. Me parece que o Rodrigo Maia leva na Câmara dos Deputados. No Senado ainda temos nosso Jacobo, como foi indicação agora do apoio do PR, permanecerá no entendimento da indicação do partido, o secretário da Câmara. O que é realmente um dos maiores cargos da estrutura administrativa, faz a administração da casa junto com o presidente e, aliás, tem funções administrativas muito mais importantes, envolve toda uma questão de dinheiro e administração da casa. O presidente faz aquela administração, ajuda na administração da casa, mas faz aquela administração política, de pautas, de encontro com lideranças, de condução dos trabalhos mais políticos. O primeiro secretário tem uma função relevantíssima na estrutura, técnica relevantíssima, e mostra que o deputado Jacobo continua prestigiado, continua forte em sua atuação. Estranhamente, eu já vi você comentar em outras oportunidades, isso não se traduz em votos aqui em Cascavel. Mas Foz do Iguaçu, que foi um absurdo de verba, propriamente de Pato Branco, Sudoeste, é um deputado de resultado realmente com a estrutura. Me parece que tem que se aproximar mais da sociedade, a sociedade se aproximar mais do deputado, porque, gente, não é mais uma aventura o Jacobo, é o 5º mandato e se emplacado agora, gente, ele vai para mais um mandato como secretário, primeiro secretário da Câmara. Ele entra
na porta do gabinete do presidente sem pedir. É um político, presidente da República. É um político consolidado, habilidoso e, de fato, traz muitas vezes o Estado do Paraná. Mas também, e não vamos entrar nesse mérito... nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de fraude, absolutamente nada, né? Não tenho conhecimento, não li notícia nenhuma sobre isso, de fato, então me parece que não. Mas só para... Nós não temos como, ainda não somos capazes de analisar o que aconteceu nessa eleição. Essa eleição foi sui generis. Não teremos resposta. Essa eleição foi muito diferente de tudo que nós prevíamos. Meu caro Rodrigo, a questão do Sérgio Moro, que ele quer dar mais agilidade, é um exemplo da justiça americana, por exemplo, dando poder, em tese, entre aspas, da promotoria pública a julgar. Antecipando, por exemplo, fazendo acordo. Você confessa aqui, você confessa que pecou, a tua pena é menor, vai cumprir ou vai embora, assim por diante. Tirando essa represa toda de processo, é essa a linha? De fato, nós temos um excesso de processos criminais também no sistema judicial brasileiro. E o Sérgio Moro, no seu discurso, ele disse que pretende, e obviamente teremos que ver como que formalizará isso, trazer um instituto muito aplicado na justiça dos Estados Unidos, norte-americana, que chama-se plea bargain. Mais ou menos uma possibilidade de negociação entre o órgão de acusação, no nosso caso aqui é o Ministério Público, diretamente com o réu. Diretamente com o réu, uma política criminal que pretende, de fato, desafogar o Poder Judiciário, dar um pouco mais de efetividade à administração da justiça e à aplicação das penas. Em que consiste isso de forma bastante simples aqui? No Brasil, quem acusa é o Ministério Público, via de regra. Confere, então, poderes ao Ministério Público, não para julgar e não para proferir sentença, mas para negociar com o réu, que em caso de confissão possa ter uma pena mais branda, ou até mesmo a diminuição das acusações. Às vezes ele é acusado por 10, 12, 15 crimes, e numa confissão são reduzidas ou as penas ou as acusações. Veja que lá nos Estados Unidos é um instituto bastante aplicado, e quando há aplicação do instituto, não existe o processo. Existe a negociação e o cumprimento de pena. Aqui no Brasil nós teríamos alguns problemas, evidentemente o nosso sistema jurídico é diverso do norte-americano. É possível aplicar, e é interessante verificar a diferença entre o que é o plea bargain e a delação premiada. A delação premiada, o acusado também tem redução de pena, porém para denunciar um comparsa seu. No caso do plea bargain, ele mesmo confessa sua própria pena, sua própria culpa, réu confesso, pode negociar uma diminuição de pena, diminuição de acusações, e não teria o julgamento. Já vai para o cumprimento de pena. Existem algumas críticas e alguns elogios a esse instituto. Críticas. Impede que a pessoa acusada tenha o julgamento por um juiz ou um tribunal supostamente imparcial, ou seja, não tem aquele procedimento para a formação da culpa, e no nosso sistema tem um entendimento de que não é possível a pessoa se auto-incriminar, que a mera confissão não seria o suficiente. Criar prova contra si mesmo. Exatamente, criar prova contra si mesmo. Porém, de outro lado, os elogios são que isso desafoga o Poder Judiciário, isso dá efetividade, né, um rito mais sumário, digamos? Sumaríssimo, porque não haverá um julgamento, haverá uma negociação. Perceba, essa negociação seria entre o Ministério Público e o réu. Isso tem uma crítica também, que é o seguinte: a vítima ou os parentes da vítima, nos Estados Unidos acontece muito isso, sentem-se injustiçadas, porque não participam dessa negociação. O Ministério Público negocia com o réu e está tudo certo. Aqui no Brasil me parece que pode ser aplicado, porém, para que o Ministério Público não vire um superpoder, porque não poderia negociar às escuras ou sem balizas, seria necessário prever um rito, uma formalidade dessa negociação, assim como tem da delação premiada. Existe uma formalidade e existe uma homologação judicial. Então me parece interessante que tenha homologação judicial e que o réu, para negociar, tenha uma defesa técnica. Porque o réu não vai entender os conceitos técnicos do direito de como que vai ou não vai. Então me parece interessante a ideia, pode ser efetiva, mas há de se ter cautelas e procedimentos para que ela se aplique. Mas é um bom começo, né? Uma discussão vai demorar, mas é um bom começo essa discussão do ministro Moro. A comunidade dos criminalistas está empolvorosa porque esse instituto
Tem elogios, tem críticas. Particularmente eu entendo que se houver uma formalização que evite que a coisa seja feita com as escuras, sem balizas, até mesmo porque se for as escuras entre o Ministério Público e réu e sem critérios, os mais poderosos poderão ter negociações muito benéficas. Lembra a negociação que houve entre os empresários da JBS e o Ministério Público, em que eles sequer foram acusados ou presos, enquanto vários outros réus que aderiram à delação premiada continuaram presos, tiveram alguns benefícios? Então há de se ter balizas, há de se ter homologação judicial e há de se ter o acompanhamento de um advogado para que tenha defesa técnica. Podemos esperar muito do Moro porque ele é muito técnico, ele não vai deixar ficar uma questão de um compadrio, principalmente nessa questão tão importante, né? Eu particularmente estou esperançoso, positivamente, de que ele venha a adotar algumas políticas de índole criminal que acelerem, que tornem tanto a questão do julgamento dos corruptos, dos crimes de corrupção mais dura, uma legislação mais dura, quanto alguns outros crimes, principalmente os de menor potencial ofensivo, que não tenha violência contra a pessoa, que possa ser, que tenha essa negociação e seja rapidamente resolvido. Rodrigo Tesser, muito obrigado, um abraço, boa semana. Boa semana não, já bom final de semana, estamos na quinta-feira, né? Praticamente. Obrigado pelo convite, pelo espaço e um bom final de semana então para todos nós. Até quinta. Obrigado. Bom dia. No horário brasileiro de verão, 8h26.